E aí, meus amigos, tudo bem? Eu vou fazer um comentário sobre uma situação que todo mundo já está sabendo, que aconteceu com aquela menina de 10 anos, que foi estuprada pelo próprio tio, engravidou, né? E foi até o estado de Pernambuco para que fosse realizado o procedimento de tirar o bebê dela, né? Uma coisa que nós todos condenamos, né? Que gerou muita comoção e deu muito o que falar, né? Sobre a ótica da lei, era permitido, embora pela ótica cristã, todo aborto ele é condenado, tá? Ok, mas surgiu uma nova informação que eu quero comentar aqui com vocês, que o demônio foi pego, né? O autor de todo esse mal, ele foi capturado pela polícia. Eu vou colocar aqui a matéria, né? Que está no G1. Eu vou pegar da Globolixo, mas tudo bem. Ah, olha só como eles colocam. Tio suspeito. Suspeito nada. Ele é réu, confesso. Você sabe como é Globo, né? Como é essa mídia porca, né? Ele não é suspeito, ele é já a pessoa que já confessou, já todo mundo sabe que é ele, a menina já falou que é ele, mas ele para a Globo ainda é um suspeito, mas tudo bem. Então ele foi preso lá em Minas, né? Ele foi preso na cidade de Betim, lá na região metropolitana de Belo Horizonte. Então ele foi preso agora, de hoje, né? Claro que gerou todo um protesto, toda uma revolta. É muito natural que as pessoas se revoltem. Eu, particularmente, sou muito revoltado. Eu acho que todas as pessoas de bem estão muito revoltadas com a situação. Isso é mais do que natural. Então, ele foi preso nessa madrugada. Até, claro, o governador vai falar, todo mundo vai falar. Tá bom. Ele não reagiu, a polícia civil capturou ele, né? Aí ele vai para Vila Velha, onde ele vai ser indiciado por estupro de vulnerável e ameaça, tá? E ele já tinha passagem pela polícia, né? Ele já foi preso entre 2011 e 2018. Agora pensamos, como o nosso Código Penal é falho. O Código Penal brasileiro ele é fraco, ele é permissivo, tá? O próprio crime de tráfico de drogas no Brasil ele tem uma pena muito baixa. Claro que você pode pegar casos mais extremos, por exemplo, na Indonésia é pena de morte. Ok, e não há previsão legal pela Constituição da pena capital, nem da prisão perpétua, mas um sujeito que, que vende entorpecentes, porque entorpecentes no Brasil são ilegais, né? Ah, mas o Jean, se liberasse. Não, aqui não tô falando isso. Eu tô falando que até dado momento da gravação desse vídeo, a venda de entorpecentes como maconha, cocaína, crack é expressamente um crime. E um crime que não é punido com rigor da lei, tá? Não é punido com rigor da lei. 7 anos é muito pouco para uma pena dessa. Então esse sujeito ele voltou à sociedade. Quando ele voltou à sociedade, ele encontrou a própria sobrinha e praticou esse ato monstruoso que todos nós condenamos. Todos nós ficamos enojados, ficamos totalmente, como eu posso dizer, totalmente tristes, né? Totalmente revoltados com essa situação. Tá? É uma situação muito. Cara, só de falar isso dá vontade de vomitar, dá vontade de tentar fazer algo, mas embora a lei já não vai fazer nada, mas, poxa, dá aquele sentimento de fazer justiça com as próprias mãos. É claro, cara, a gente tem que se pôr no lugar tanto da criança, quanto da família, quanto das pessoas em volta. Poxa, é uma vida que não vai ser a mesma. Ela vai ter traumas pelo resto da vida, infelizmente. E cara, vai ter que ter um processo de acompanhamento e tudo mais, tá? Então vamos voltar à matéria aqui, tá? Ó, a gravidez ela já foi revelada, a menina relatou que começou a ser molestada pelo próprio tio desde que tinha 6 anos e não ameaçou, não denunciou porque era ameaçada, né? Claro,
É muito fácil ameaçar uma criança, né? Uma criança que não entende da situação. Aí apareceu que ela ficou grávida, não haveria mais como ela esconder, né? Quando apareceu a barriga, já era, né? Então você sabe que ela foi levada até Recife para realizarem este ato que todos nós condenamos, claro, todos nós rechaçamos, que foi o aborto, tá? Tudo bem. Ó, aí o que aconteceu? Com o corpinho do bebê que foi abortado, eles fizeram amostras para ver se era a paternidade era do monstro, né? Aí tudo mais e tudo mais, tá? Então, aqui já fala, por exemplo, como que se deu o processo, tudo mais, né? Que nós condenamos, tá? Aqui fala, por exemplo, que ó, tem um protocolo para esse procedimento, tá? Ele é previsto em lei, pelo acho que é artigo 138, não me engano. Ó, mas tem que ter até 22 semanas e 500 gramas. No caso, o feto tinha 22 semanas, 4 dias e 537 gramas. Eu tinha passado um pouco. Mas, claro, houve toda uma politicagem em cima da situação, você sabe como é a esquerda, e fizeram mesmo assim, tá? Então, o abortamento é considerado, segundo a nota do Ministério da Saúde, para abortamento humanizado que é adotada pelo PAVIS. Se a gravidez está no limite de 20 a 22 semanas e se o peso fetal é de 500 gramas, essa criança estava acima do ponto do corte que é dado pelo Ministério da Saúde. Ou seja, ela já tinha passado além. Apesar de ter diabetes gestacional, a criança estava com saúde controlada, ou seja, ela tinha condições físicas de ter esse bebê, tá? E o feto já tinha passado do limite que estava previsto no protocolo do Ministério da Saúde. Mas você sabe como foi feita a pressão para que este ato fosse feito, né? Ó, claro que manifestantes ligados a religiões protestaram no domingo. Todos protestaram. Acho que não é que também tem o ponto de vista cristão que todos nós condenamos, acho que em quase todas as religiões, não me engano se o judaísmo, o islamismo condena a prática do aborto, eu não sei, mas o cristianismo, em modo geral, quase todas as denominações, tanto católicas como protestantes, o aborto ele é condenado, tá? É condenado, tá? É a doutrina da igreja condenar o ato de aborto, ok? Então, claro que todas as pessoas que defendem a fé vão condenar o tal ato, né? Não se sabe como é que é, mas claro, a mídia tradicional vai desmerecer essas pessoas, tá? Voltando aqui, o ato, claro, tem que colocar, eu quero falar sobre essa pessoa. Após a publicação da extremista de direita Sara Giromini nas redes sociais, divulgando o nome da criança do hospital que ela estava internada. A divulgação dessas informações contraiu o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá. Vamos por partes. Eu quero falar da parte que agora engloba a senhora Sarah Winter. O que a Sarah Winter fez não foi correto, tá? Porque pela previsão legal, estou falando pela previsão legal, realmente o Estatuto da Criança e Adolescente preservaria a idade dessa criança, pela previsão legal, pelo ponto de vista ético. Estava comentando um caso de um rapaz aqui da minha cidade que ele está fazendo vídeos, ele criou um canalzinho para ele, um canalzinho de 300 inscritos, com vídeos polêmicos, de desafios, brincadeiras e tudo mais, coisas de jovens. Ele, em um dos seus vídeos, ele mostrou crianças, né? Ele chegou numa praça aqui da minha cidade, filmou, falou besteira, zoou e mostrou todos eles. Pela lei, ele não pode fazer isso. Tá? Eu alertei e escrevi nos comentários para que ele apagasse esse vídeo. Eu não sei se ele apagou até um dado momento. Então, a Sarah Winter, ela não deveria ter feito isso pelo ponto de vista legal, tá? Porque a lei, assim, é uma coisa assim bastante contraditória, né? A lei do Estatuto de Criança e Adolescente, por exemplo, preserva os menores de idade em dadas situações. Por exemplo, quando esses jovens são envolvidos até em atos criminosos, né? Então, você sabe que não se pode mostrar o rosto, o nome e tudo mais.
O que que a Sarah Winter fez? Agora, com que intenção a Sarah Winter fez? E levou até uma punição em relação a isso. Ela pode ser muito bem processada por causa disso. A Magian, ela queria fazer algo, sim, de fato, as pessoas queriam fazer algo. E, claro, com as informações expostas por ela, as pessoas agiram em nome de salvar a vida do bebê, tá? Porém, pelo ponto de vista legal, a Sarah Winter fez uma besteira. Primeiramente, infelizmente, com todo o protesto realizado na porta do hospital, que eu acho muito válido a defesa da vida, o ato não foi impedido. Tá? Eles não conseguiram impedir o ato. Tá? O médico conseguiu realizar o procedimento, tá? O médico que justificou e tudo mais, que na visão dele ele está certo, embora nós condenamos, tá? O médico ele conseguiu realizar o procedimento, tá? Infelizmente. Então, infelizmente, o ato da Sarah Winter foi falho, porque só gerou mais animosidades, não foi logrado o objetivo de impedir o aborto, tá? E mesmo que fosse impedido ali naquele momento, infelizmente, ele seria realizado em outro lugar, em outra oportunidade, tá? Infelizmente, era uma situação que a gente tem que entender que seria feito de qualquer maneira. Porque a equipe estava decidida, as pessoas estavam ali no meio da criança, estavam decididas a interrupção da gravidez, infelizmente, tá? Então, infelizmente, o que a Sarah Winter fez foi muita besteira, tá? Eu não sei qual que é o objetivo da Sarah Winter no ativismo da direita, eu acredito que ela não está ajudando em nada, tá? Ela é apenas uma personalidade caricata que não serve para nos ridicularizar em modo geral, tanto naquela questão no Brasil dos 300, quanto na situação até da própria exposição dela, porque o outro lá, o Paulo Leitadas, deu em cima dela, expôs isso, tirou até o emocional do seu próprio companheiro, que, claro, não concordo com a atitude dele também, mas enfim, a Sarah Winter é uma pessoa que eu não sei se ela está realmente do nosso lado. Eu duvido muito das intenções da Sarah Winter. Em todos os atos falhos dela, ela sabia que tais atos, por exemplo, poderiam trazer consequências para ela. Ela não é nenhuma criança, eu não sei qual é a idade dela, acho que provavelmente devemos ter quase a mesma idade. Mas a Sarah Winter, ela não é uma pessoa confiável. Ela sabia que seria punida pelo Alexandre de Moraes quando realizou tais atitudes. Ela sabia que poderia ser responsabilizada por divulgar o nome da criança e o local. Tá? Ela sabia disso. Ela sabe das consequências. Ela teve o canal dela excluído do YouTube, claro, que é uma atitude também muito drástica. Tá? Acredito que a plataforma também agiu de uma maneira que eu acho bastante arbitrária. Embora a atitude da Sarah Winter eu tenha a convicção que foi totalmente inapropriada, totalmente fora de propósito, eu não concordo, por exemplo, com a exclusão do canal dela, tá? Eu acho que já é uma atitude muito além do que ela deveria. Talvez ser processada, tudo mais, é uma coisa que a família pode sim, tá? Pelo ponto de vista jurídico, recorrer à justiça contra a própria Sarah Winter, pela exposição do local, do nome, de toda a situação, ela com certeza a família vai querer processar ela, tá? Pela toda essa situação. Embora as boas intenções de tentar salvar a vida da criança, tá? Você sabe que, infelizmente, somos regidos pelas leis dos homens nesse mundo, nesse plano físico. Embora, claro, que a gente tem que buscar o plano espiritual, onde vamos buscar a nossa salvação. Porém, no entanto, estamos no plano físico, real, que nós vamos padecer nesse mundo. Esse mundo está fadado à destruição, tudo mais. Chavam até do próprio Ananias, né? Mas você sabe que o mundo atual é regido pelas leis dos homens, e as leis dos homens ampara, no caso, a menina nessa situação e coloca a Sarah Winter em modo jurídico do lado errado. Tá? Eu só estou esclarecendo a situação para vocês. Tá?
Vamos voltar aqui. Ixi, eu confundo aqui. Tá. Ó. Os integrantes do protesto tentaram impedir que o diretor do hospital entrasse na unidade de saúde. Houve tumulto e um grupo tentando invadir o local. Claro, as pessoas estavam querendo impedir que esse ato bárbaro fosse feito. Aí chamaram a polícia, claro. É óbvio que eles iam chamar a polícia. Mas, infelizmente, houve também um ato de apoio do procedimento defendendo o direito da criança, não é direito da criança. Ali naquela situação, ela emocionalmente ela já estava instável, a ponto que ela ela achou melhor que fosse retirada da criança, mas ela foi induzida também a isso. Quantas pessoas não chegaram nela e falaram, tira essa criança, tira esse bebê, que você não vai amar essa criança, que você vai morrer. Vocês sabem como é que é. Com certeza, claro que pela idade de 10 anos, o que a gente tem que entender. Claro, eu não vou colocar essa mulher aqui, com certeza são 25 minutos e tudo mais, você sabe que é a visão totalmente socialista da coisa, tá? Então vocês sabem como é que é, tá? Então vocês sabem que as pessoas vão defender o aborto porque são pessoas que não têm amor pela vida, nós rechaçamos o aborto. Mais uma vez, a esquerda usou isso como uma moeda política, sim, tá? A Sarah Winter fez besteira, é um ato falho, tá? O ato da Sarah Winter, embora é válido que a gente defenda a vida a todo custo lá, a vida humana ela tem que ser defendida a todo custo. Eu acho que poderia ter uma alternativa em relação a isso que preservasse tanto a vida da criança quanto a do bebê, tá? A nossa visão é essa, buscar até as últimas consequências salvar as duas vidas. Embora para a esquerda, que tem uma visão eugenista, tá? De darwinismo social, de limpeza tanto social como étnica, a defesa de tais atos bárbaros que visam impedir que pessoas de classe mais baixa possam ter muitos filhos, né? Não estou querendo colocar o chapéu de alumínio, vocês sabem muito bem qual é o objetivo de certos pares dessa trupe, dessa turma. A gente tem que defender que eles querem também a questão da defesa deste ato para que crie-se também uma certa irresponsabilidade nas pessoas que não assumam o ato de gerar uma vida, né? E também porque vocês sabem que a esquerda é totalmente anticlerical, totalmente anticristã, anti qualquer religião. Para eles, há o desprezo pela vida humana. A vida humana para eles não vale nada. Eles defendem a vida de um animal do que uma vida de um ser humano. E já falava Chesterton, né? Onde há culto animal, haverá sacrifício humano. Tá? A mesma OAB, por exemplo, eu vi uma reportagem que defendeu o procedimento que essa menina sofreu, estava entrando com uma ação para impedir um sacrifício de uma égua lá no estado do Rio de Janeiro, um animal, um cavalo. Cavalo fêmea é égua, né? Para você ver, a vida de uma égua, de um animal qualquer, vale mais que a vida de um ser humano. A vida de uma lagartixa, de um calango que o meu gato pega todo dia, mata um calango, para eles vale mais do que a vida de um ser humano. O desprezo pela vida humana é tamanho. Em todos os atos, eu estava vendo até numa live do meu amigo Halber, que se mata no Brasil por qualquer coisa. Tem gente que mata o outro por causa de R$ 1, porque olhou feio ou por maldade, tá? Porque houve sim um afastamento de Deus no seio das famílias, tá? E o próprio autor do ato monstruoso alegou que a menina também era abusada pelo avô, olha, claro que ele vai ter que provar isso, e por outra pessoa. Ou seja, é um lar destruturado. Porque o que acontece com ela também acontece em várias e várias famílias, também, não só pelo Brasil, como no mundo inteiro. Tá?
Existem países que é institucionalizado o casamento entre homens velhos e crianças da idade dela ou até menos, em países de cultura islâmica. Porém, quando você evidencia esse tipo de cultura entre aspas, você é considerado islamofóbico, por exemplo. Você é considerado xenófobo, porque você está apontando o erro na cultura de outra religião, de outro povo. Porém, essas mesmas pessoas que apontam o dedo em você, por exemplo, rechaçam, por exemplo, os valores do cristianismo, que o valor, o pilar da nossa sociedade atual é o cristianismo, é o direito romano e a filosofia grega, que, por exemplo, impede barbaridades institucionalizadas pelo mundo todo. Embora, por exemplo, se você, por exemplo, fazer uma observação que na época do Brasil pré-cabralina, até 1500, era muito comum o canibalismo entre tribos. Eu já li um livro sobre isso. Era comum, por exemplo, olha só, que houvesse capturas de inimigos e esses inimigos comessem os seus oponentes. Ou pior, fazia o prisioneiro gerar um filho, um bebê, em uma índia da própria aldeia, para que ela ficasse grávida, desse à luz e comesse a própria criança. Então você sabe, são atos bárbaros. E havia sacrifícios humanos pelos astecas e os maias, sabe? Então isso é uma cultura, mas o problema para a esquerda é o próprio cristianismo, que impediu que esses atos virassem recorrentes ao decorrer dos séculos. Então a gente tem que entender que são coisas lamentáveis. Ao próprio povo bárbaro que gerou a derrocada do Império Romano absorveu a cultura romana, absorveu os valores do cristianismo. Se não fosse a igreja, na época da derrocada do Império Romano, haveria sacrifícios até hoje. Permaneceríamos nas trevas até hoje. Na verdade, foi a própria Igreja Católica que preservou o conhecimento dos romanos, dos gregos, dos egípcios, de todo o conhecimento da antiguidade. Que se caísse nas mãos erradas, seriam perdidas. A própria Igreja protegeu esses conhecimentos. E existe uma cultura hoje totalmente anticristã, anti-igreja, anti-cristianismo, tá? Que relativiza os valores morais, que leva a uma situação dessa, tá? Que leva a que um aborto ele seja defendido. Tá? E, claro, para finalizar aqui, que já está muito longo, porque é um assunto bastante longo, eu vou colocar como modo estreia, perceba uma coisa. Eles falam que, como assim um aborto incomoda mais que um estupro? Porém, o caso da Suzy, né, do Suzy, que é um homem, aquela criatura lá no começo do ano, quando ele foi mostrado na reportagem do Fantástico, pediram empatia por ele. Agora, essa mesma esquerda vai pedir empatia por este monstro, esse sujeito que deveria, você sabe onde deveria estar? Porque na minha visão, na minha limitada visão de pecador, é claro, de ser humano, eu tenho minhas fraquezas, tenho minhas falhas, mas ao meu ver, e eu falo isso sem medo nenhum de errar, tá? Na minha visão de pessoa, um pedófilo, um estuprador não merece viver. Eu entendo que uma pessoa que tem coragem de fazer mal a um ser indefeso, como uma criança, ainda mais sendo um parente, para mim, a pessoa que faz isso não é mais uma pessoa, não é mais um ser humano, é um bicho, é um monstro. É um monstro que está colocando a vida de outras pessoas em risco. Então, temos que neutralizar um monstro. E agora me diga, este sujeito vai ficar preso quantos anos? Porque na própria cadeia vão isolar ele lá para não matarem ele, porque os próprios prisioneiros condenam esta criatura maldita. Eles não suportam, mesmo os piores bandidos, os piores latrocidas, assassinos, estelionatários, corruptos, vagabundos, eles não toleram que
haja um tipo de criminoso que faça o mal que esse cara fez contra um ser humano indefeso, contra uma criança indefesa. Então eles mesmos fariam justiça com as próprias mãos. E eu não os condeno, tá? Eu não os condeno, porque até as pessoas de fora, se pudessem, dariam a punição que a própria lei não dá. A própria lei brasileira, ela é ridícula. A própria lei brasileira coloca que um cidadão desse ele tem direito depois da progressão de pena, a sair da cadeia. Como meu próprio amigo Will Halber na live de ontem falou, que havia um pai que abusou de todas as suas filhas, ele só foi condenado por um único crime e já está solto. E quiçá, com o risco dele voltar a cometer tais crimes, tá? Então, acredito que a cadeia não resolve, tá? Eu acredito que quando o ser humano ele já é um monstro por natureza, ele tem que ser retirado da sociedade. Acho que não há nada a ser feito, tá? Ainda mais um país como o Brasil, que tem uma lei que acaba beneficiando o mal. Tá? Eu acredito que o nosso Código Penal beneficia o algoz. Por exemplo, em muitos países, claro, em países até com cultura muçulmana, por exemplo, esse cidadão já seria morto, ele já teria sua mão arrancada, ou levaria inúmeras chibatadas, no mínimo. Em países europeus, inclusive, e nos Estados Unidos, ele teria prisão perpétua, no Japão, na própria China, ele seria fuzilado. Pois, claro, os chineses eles têm um desprezo pela vida humana também, mas em outro contexto, tá? Então, esse cidadão ele não seria poupado de um castigo exemplar. Porém, no Brasil ele será cuidado, custodiado pelo próprio Estado, sustentado por nós, onde receberá alimentação, auxílio médico, roupa, vestimenta e roupa é a mesma coisa, pleonasmo. Toda a assistência médica, toda a segurança para que outros presos não o matem. Então, ele será preservado dentro de um ambiente sustentado por nós. Tá? E em poucos anos ganhará o benefício da saída incondicional, em regime semiaberto, e depois estará livre, podendo em potencial causar um mal a outras pessoas. E pela lei do abuso de autoridade, o seu rosto não será exibido em meios de comunicação. Eu ouvi no Twitter, tá? Num vídeo no Twitter que ele pelo menos gravou e acusou os seus outros familiares, mas em mídia oficial ele não será exibido o seu rosto. Ou seja, você não conheceria pela mídia tradicional quem é esse monstro. Por exemplo, ele não foi preso em Betim, em Minas Gerais. Se a foto deste animal fosse divulgada mais cedo, as pessoas no redor o reconheceriam e o entregariam para a polícia. Ou, claro, fariam o que deveria ser feito, mas não vou falar aqui, mas vocês sabem o que é. Enfim, meia hora, vou colocar como uma estreia, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.